Olá, meus irmãos, queridos amigos do Ideal Espírita. É mais um momento que temos de difusão doutrinária. É um momento também de agradecer a Jesus por essa oportunidade de interagirmos com todos os amigos que estarão junto conosco. Então, que Jesus, nosso Mestre Senhor, derrame suas bênçãos sobre todos nós. O nosso tema de hoje é da parte 2ª, capítulo 6, de O Livro dos Espíritos, da vida espírita, percepções, sensações e sofrimento dos espíritos. A lei de Deus, ela é formada de justiça e de misericórdia, e que somos dirigidos por leis sábias e justas, e que essas leis, elas jamais vão operar contra nós. Na nossa mentalidade comum, ela é habituada a identificar a vida apenas na sua feição material, sem que seja percebida que em tudo há um planejamento superior e que esse planejamento busca sempre o progresso de todos nós. E o nosso tema de hoje, citado, é da vida espírita, das percepções, das sensações e sofrimento dos espíritos. E sempre surge questionamentos. E na questão 237 em diante, tem essas perguntas: se os espíritos eles conservam as percepções, se são ilimitadas, se podem tudo, se sabem tudo. Podemos afirmar que não. Neste capítulo diz: depende da elevação deles. Onde nós vamos ver a resposta deles, que a visão, a audição, o tato, não tem sede determinada. O espírito vê, ouve e sente através de todas as partes do seu ser. Então, como nós dissemos, depende do grau, depende da elevação deles. Então, para eles, claro, não existem distâncias. Não existem distâncias para os espíritos superiores. Para as suas faculdades, claro, elas são dilatadas, sem limites, não há barreiras para que eles possam se deslocar para ver, para ouvir sons,
para manterem uma comunicação. Se eles são espíritos inferiores, claro que essas faculdades são enfraquecidas, são limitadas, justamente pela relativa grosseria do perispírito, que nós vamos comentar em seguida. Então, Kardec tem como resposta da espiritualidade que depende da elevação deles, depende da pureza do espírito. Então, como citamos, se são espíritos superiores, eles podem e sabem muito. Ao contrário, os espíritos inferiores ou ignorantes são muito limitados. E o Espiritismo veio oferecer-nos dados positivos sobre a questão dessas sensações, dessas percepções e do sofrimento dos espíritos após a morte. Esclarecem os benfeitores que sofrer do outro lado da vida representa sempre a colheita da semeadura infeliz feita durante a existência corporal. Como sabemos que é de caráter transitório e educativo, as dificuldades, o sofrimento, sempre com vistas à nossa felicidade. Então, se faz necessário conhecer a finalidade do sofrimento. E, ao buscarmos o porquê desse sofrimento, temos a oportunidade de interagir com o conhecimento, a fim de que possamos, então, examinar de uma maneira mais sensata, examinar de uma maneira mais lúcida, e diante de tudo aquilo que fizermos, será em favor da nossa própria iluminação. Então, neste próprio capítulo, segundo os espíritos, há a erraticidade, que eles informam que não é um sinal de inferioridade do espírito, mas, na realidade, uma condição dos espíritos que não estão encarnados, porque eles estão aguardando uma nova encarnação. Então são intervalos, ou é um intervalo em que ele está aguardando um retorno através da reencarnação. Então, há toda uma população nesse estado errante, onde os espíritos têm ocupações, podem estudar, cumprir tarefas, e aqueles que já conseguiram algum estado de elevação trabalham com presteza, com afinco,
em favor dos menos evoluídos, sejam encarnados ou sejam desencarnados. Então, muitos trabalhadores que, na condição de enfermeiros, de médicos, muitos deles são requisitados para trabalhar numa instituição espírita, antes até de serem conduzidos para o plano espiritual. Assim, vemos que não existe condenação como certas tradições religiosas trouxeram como informações de que há uma condenação perpétua. Pelo contrário, dependendo do desejo e da vontade, os espíritos que estiverem em qualquer nível, eles têm essa capacidade de progredir para outro nível mais elevado, de acordo com a sua vontade e esforço de melhoramento, de transformação. E Allan Kardec, ele destaca nesse capítulo o perispírito, do papel que o perispírito desempenha como matriz, como o corpo espiritual que serve de laço entre o corpo e o espírito. O perispírito, sendo um organismo fluídico, ele é inseparável do espírito, conservando as suas aquisições, onde no espírito está o aspecto intelectual, no espírito está o seu aspecto moral. Então, quanto ao sofrimento, os espíritos, por serem incorpóreos, a natureza de seus sofrimentos são de natureza moral. Assim, se eles têm torturas, eles são torturados pela reminiscência, ou seja, das lembranças traumáticas, dos seus atos negativos, de desvios, de comportamento, onde usaram a maldade, causando prejuízos aos seus semelhantes. Então, quando pelo livre-arbítrio
tal qual nós hoje, escolheram por esses desatinos, por esses desmandos, criar o mal. Então, ao usar esse livre-arbítrio de forma completamente equivocada, eles ferem a harmonia das leis universais. É assim que somos, então, constrangidos pela lei de causa e efeito. Constrangidos porque nada passa. Então, somos obrigados pela lei a restaurar o mal que nós realizamos. Então, é o momento de uma reabilitação. E nessa reabilitação, a pedagogia divina, ela, então, num processo educativo, aquele espírito obriga ele a passar pela dor, a passar pelo sofrimento. Então, dentro dessa perspectiva, nós podemos afirmar que há culpa no nosso sofrimento, há culpa em nossa dor. Porque se não houvesse culpa ao sofrimento, admitiríamos que os inocentes sofreriam sem merecer. Então, todas as impressões desagradáveis, ou seja, os sofrimentos morais, são as consequências do comportamento delinquente do indivíduo. E na obra Céu e Inferno, estão registrados depoimentos de vários espíritos de diferentes classes sociais, em que nitidamente os vemos completamente arrependidos por não terem aproveitado adequadamente as oportunidades desfrutadas quando estavam na Terra. Então, no livro Mecanismo da Mediunidade, André Luiz afirma que cada um está no seu purgatório particular. Identifica-se com aquela frase que a semeadura ela é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, cada um de nós observará o seu horizonte, o seu amanhecer, consoante o próprio comportamento.
E nesses depoimentos, o que esses espíritos dizem é tudo aquilo que nós conhecemos, tudo aquilo que contribui para o nosso sofrimento, que nós sempre lemos e ouvimos e comentamos nas nossas atividades evangélicas e que está íncito no Livro dos Espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo, que são a vaidade, o orgulho, a prepotência, a indiferença, os maus vícios, os maus hábitos. Quando desperdiçamos o tempo que ganhamos com enganos da vida material, em muitas situações, nós desprezamos a nossa espiritualização, ficamos extremamente presos aos ganhos da vida material. Desconhecemos até aquela frase do Cristo quando ele disse: de que adianta ganhar o mundo se perdemos a nossa alma? Vejam que as nossas condições morais, elas se estampam com clareza no perispírito. Lembrando que existem diferenças significativas entre o perispírito de um homem de bem e o perispírito de um criminoso, por exemplo. Uma grande diferença. Numa confirmação do próprio apóstolo Paulo em sua carta aos Coríntios, quando ele disse: semeia-se corpo material e colhe-se corpo espiritual. E André Luiz, através de Chico Xavier, eles relatam em suas obras as almas com graves desvios de comportamento, desvios morais, onde o além está dividido em níveis de existência, com faixas vibratórias, onde nelas o ambiente reflete o padrão mental dos espíritos que lá estão. Então nós sabemos que existem as semelhanças, as sintonias, as afinidades. E nessas afinidades faz com que nós sejamos atraídos para o bem ou para o mal.
Então, nessa perspectiva, na vida espírita, o drogado, por exemplo, ele será arrastado para o cenário de seus vícios, revivendo todos os seus vícios da vida corporal. Além disso, ele será acompanhado por outros viciosos, por semelhantes companhias espirituais inferiores, que estão afinizadas com suas predileções. Então, a matéria espiritual é sempre definida como maleável ao pensamento, podendo ser plasmada de acordo com a vontade do espírito. Então, aqueles espíritos com problemas morais ficam sempre nos níveis mais próximos da Terra, onde sofrem por continuarem presos às suas paixões, presos às suas viciações. Assim, ao tormento de um, adicionam-se as vibrações dos seus semelhantes, dos seus iguais, como se houvesse uma repercussão do sofrimento sobre o sofrimento. Então, nesse aspecto, o suicida, ele terá retido na memória a imagem daquele instante dramático do suicídio, onde, vibrando poderosamente, ele irá materializar no ambiente a sua própria tragédia, aquele ato insano cometido. Então, Bezerra de Menezes, ele sinaliza, ele diz que o suicida é um paciente de difícil tratamento perispiritual. E a reencarnação é a forma imediata e mais adequada para essa recomposição perispiritual do suicida. Porque feriu o seu perispírito. Então ele vai materializar no corpo físico, no futuro, esses estigmas que ele causou a si mesmo. Daí vêm as doenças congênitas, as deficiências que nós sabemos. E no livro Nosso Lar, André Luiz se compadece de uma mulher sofrida que pede abrigo, e alguém de visão espiritual mais apurada, ele comenta, detecta 58 pontos negros no perispírito dela. Então esses pontos correspondiam, ele diz, a 58 abortos que ela praticara como profissional da medicina. Vejam que essa mulher, ela trazia em seu perispírito aquele débito que pela lei divina precisam ser quitados. Então o perispírito ele funciona como uma identidade, expressando assim o mundo interior que o caracteriza. Sabemos que não há uma só transgressão da lei que não venha produzir um retorno com consequências danosas para os infratores, para o infrator.
que fatalmente receberá no futuro a cobrança na proporção da gravidade da sua falta, do seu erro. Então, meus irmãos, finalizando, o tipo de morte física e o padrão evolutivo daquele que desencarna são decisivos na formação da ambiência em que ele passará a viver no além. Então, o que aqui abordamos hoje é apenas um recorte sobre a vida espírita. Porque a relação solidária que acontece entre os dois mundos, ela é tão grande que transcende qualquer lógica, onde o mundo corporal e o mundo espiritual, eles identificam-se em perfeitas relações, onde perpetuamente há uma ajuda mútua. Assim, nós podemos concluir que, devido ao nosso estágio evolutivo, o nosso modo de pedir ainda é através do sofrimento. Então, é inevitável que as dores nos transformem, onde os sofrimentos nos colocam nus diante de nós mesmos, porque quando sofremos, não há como remendar mais os nossos modos anteriores de agir. Viver como seres imortais que somos, pede sintonia, pede vigilância, pede responsabilidade, principalmente pela valorização da vida. Pede atitude de assumirmos que somos corresponsáveis pelo nosso destino, conscientes da nossa vida futura. Então, que fique essa mensagem para todos nós, para a nossa necessária reflexão. E deixo aqui um abraço a todos aqueles irmãos que estiveram conosco. E até a próxima vez, se Deus permitir. Muita luz, muita paz a todos.